Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui na nossa terceira aula do projeto Redação Nota 1000. Nas duas aulas anteriores eu analisei aqui duas redações que obtiveram nota máxima no Enem 2014, cuja proposta de redação teve como tema Publicidade Infantil em Questão no Brasil. No encontro de hoje nós vamos analisar a terceira e última, que também logrou êxito no exame. Quero deixar claro para vocês que a ideia não é de modo algum defender uma receita. Até por isso eu resolvi fazer a análise de 3 redações, para você perceber que, ainda que haja pontos em comum, cada candidato tem liberdade para seguir o caminho que achar mais conveniente. Então você não deve abrir mão das suas ideias, do seu estilo, das suas preferências na elaboração do texto. A ideia realmente é que você se inspire nesse modelo, principalmente para não deixar faltar elementos básicos que serão avaliados dentro de cada competência. Eu não disse nas aulas anteriores, é importante ressaltar, a primeira redação não tinha título, a segunda teve título, Por um Mundo Melhor, e a terceira também terá um título, Publicidade Infantil, Perigoso Artifício. O título na redação do Enem não é obrigatório, vale lembrar, mas é claro, é sempre um bom título, sempre inspirador, sempre já anuncia, cria uma expectativa no leitor, então é interessante colocar o título, mas ele não é obrigatório. Como nas outras ocasiões, nós vamos fazer primeiro a leitura do texto, que é sempre interessante, e você mesmo deve perceber que o seu olhar já começa a ficar um pouco mais objetivo para perceber em cada parágrafo a forma da estruturação, a estratégia argumentativa, o caminho que o candidato seguiu para elaborar a sua redação e alcançar a nota máxima. Então, primeiro, acompanhe a leitura. Publicidade infantil, perigoso artifício. Uma criança imitando sons emitidos por porcos já foi atitude considerada como falta de educação. No entanto, após a popularização do programa infantil Peppa Pig, essa passou a ser uma cena comum no Brasil. O desenho animado sobre uma família de porcos falantes não apenas mudou o comportamento dos pequenos, como também aumentou o lucro de uma série de marcas que se utilizaram do encantamento infantil para impulsionar a venda de produtos relacionados ao tema. Peppa é apenas mais um exemplo do poder que a publicidade exerce sobre as crianças. Segundo parágrafo, os nazistas já conheciam os efeitos de uma boa publicidade. São inúmeros os casos de pais delatados pelos próprios filhos, o que mostra a facilidade com que as crianças são influenciadas. Essa vulnerabilidade é maior até os 7 anos de idade, quando a personalidade ainda não está formada. Muitas redes de lanchonetes, por exemplo, valem-se disso para persuadir seus jovens clientes. Seus produtos vêm acompanhados por brindes e brinquedos. Assim, muitas vezes a criança acaba se alimentando de maneira inadequada na ânsia de ganhar um brinquedo. A publicidade interfere no julgamento das crianças. No entanto, censurar todas as propagandas não é a solução. É preciso sim que haja uma regulamentação para evitar a apelação abusiva, tarefa destinada aos órgãos responsáveis. No caso da alimentação, a questão é especialmente grave, uma vez que pesquisas mostram que os hábitos alimentares mantidos até os 10 anos de idade são cruciais para definir o estilo de vida que o indivíduo terá quando adulto. Uma boa solução, nesse caso, seria criar propagandas enaltecendo o consumo de frutas, verduras e legumes. Os próprios programas infantis poderiam contribuir nesse sentido, apresentando personagens com hábitos saudáveis. Assim, os pequenos iriam tentar imitar os bons comportamentos. Parágrafo conclusivo. Contudo, nenhum controle publicitário ou bom exemplo sob a forma de um desenho animado é suficiente sem a participação ativa da família. É essencial ensinar as crianças a diferenciar bons produtos de meros golpes publicitários. Portanto, em se tratando de propaganda infantil,
assim como em tantos outros casos, a educação vinda de casa é a melhor solução. Então, este foi o texto, né, do candidato. Em relação à competência 1, vale lembrar, né, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Não temos muito o que falar do texto. O candidato foi bastante eficiente, né, de modo que não cometeu nenhuma transgressão. É uma tarefa difícil, considerando o nervosismo que é natural no exame, no momento do exame, né? Afinal de contas, é pouco tempo para o planejamento, produção do rascunho e a redação do texto definitivo. Mas esse candidato foi feliz, conseguiu fazer o texto sem cometer nenhuma inadequação. Quanto à competência 2, vale sempre lembrar, o candidato precisa demonstrar, né, que compreendeu a proposta de redação e tem de aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Competência 3, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. A esse respeito, mais uma vez, né, eu colori aqui, o texto começa fazendo referência a um desenho animado. Às vezes as pessoas pensam que, né, um texto, para ser muito bom, tem de ter pensamentos filosóficos e tal. E muitas vezes a simplicidade se torna um caminho bem interessante. Então, essa pessoa viu no programa, né, num desenho infantil, a possibilidade de provar, né, a influência que a publicidade tem sobre né, as crianças e adolescentes. Então, cita Peppa Pig, delimita o tema, assim como nos anteriores, publicidade, né, dos pequenos, infantil, no Brasil, né, então delimita o tema já na introdução. Curiosamente, a tese vai ser apresentada mais lá na frente. Aqui é uma contextualização e já há uma sugestão de que essa influência ocorre, né? Em seguida, faz referência aos nazistas, da propaganda nazista, né, a eficiência da propaganda nazista e prova, né, que sabe o que está dizendo, no caso mencionando as situações em que pais foram delatados pelos próprios filhos por influência das propagandas. Cita também um exemplo do dia a dia, no caso das lanchonetes, que associam ao lanche, né, brindes, brinquedos, e mais uma vez, né, sempre mantendo, né, o foco no tema, né? Em seguida, fala da publicidade das crianças, e aí nós percebemos qual é a tese, né? No entanto, censurar todas as propagandas não é a solução. Então, essa pessoa defende que o caminho seja outro, que não a censura a essas propagandas. No próximo parágrafo, mostra que no caso da alimentação a questão é mais difícil, é mais grave, e, de novo, né, faz menção a programas infantis, aos pequenos, sempre mantendo o foco no tema proposto, né? Finalmente, as crianças, propaganda infantil, e vem aqui, a educação vinda de casa é a melhor solução. Então, nós temos um texto, né, bem articulado, bem costurado, com um bom nível de informatividade, mais uma vez. Então, nas competências 2 e 3, o candidato também foi muito feliz. Na competência 4, os mecanismos de coesão, basta reparar, do mesmo modo que nas redações anteriores, nós temos vários conectores, não só internamente nos parágrafos, mas entre um parágrafo e outro. Então, o parágrafo inicial tem aqui uma série de elementos destacados em negritos, no entanto, essa não apenas dos pequenos, como também ao tema, né? Nós temos, quando os nazistas já conheciam os efeitos, eu percebo que isso não é o início do texto, então há uma referência ao que foi dito antes, essa vulnerabilidade, quando, por exemplo, seus jovens clientes, fazendo referência às crianças, disso, assim, conectando um parágrafo com outro. Então, assim como nas redações anteriores, há uma riqueza de elementos de coesão textual que deixam bem claro qual é o objetivo do texto, quais são as ideias. O problema de, às vezes, a pessoa não usar
os conectores, é que essa relação, né, de sentido é estabelecida pelo leitor, é implícita. O ideal, considerando o objetivo do texto dissertativo argumentativo, é que você procure ser claro e não deixe que o leitor faça a inferência. Então aqui, com o uso desses conectivos, né, fica bem clara qual é a ideia, quais são os argumentos. No caso da alimentação, retoma a situação mencionada, nesse caso, nesse sentido, assim os pequenos. Então, o tempo todo, o candidato se preocupou em manter, né, a conexão entre as ideias. Por fim, tem um contudo, e estabelecendo, né, uma oposição em relação ao que foi dito antes, deixando claro que nenhum controle publicitário ou bom exemplo sobre a forma de um desenho animado é suficiente sem a participação ativa da família. Então, há uma oposição e uma conclusão. Portanto, em se tratando de propaganda infantil, assim como em outros tantos outros casos, a educação vinda de casa é a melhor solução. Percebam, o tempo todo, nas 3 redações analisadas até agora, existe uma preocupação por parte dos candidatos, né, dos autores, de manter realmente uma conexão clara o tempo todo, internamente nos parágrafos e entre um parágrafo e outro. Nota máxima na competência 4, né, 200 pontos. Finalmente, competência 5, né, proposta de intervenção. Repare que essa pessoa acabou distribuindo a proposta de intervenção ao longo dos últimos parágrafos. Então, essa pessoa defende que censurar as propagandas, todas as propagandas, não é solução. E aí vem o que, quem, como e para quê. É preciso que haja uma regulamentação para evitar a apelação abusiva. Isso é quem faz isso, quem é o agente, são os órgãos responsáveis. Em seguida ele diz que seria, né, outra solução, criar propagandas enaltecendo o consumo de frutas, verduras e legumes. Os próprios programas infantis poderiam contribuir, né? E aí como? Apresentando personagens com hábitos saudáveis. Qual seria a finalidade disso? Dessa maneira que os pequenos iriam tentar imitar os bons comportamentos. Ainda vem no parágrafo conclusivo um complemento dizendo que é necessária a participação ativa da família, de novo, mais um agente envolvido, né? E é essencial ensinar as crianças a diferenciar bons produtos de meros golpes publicitários. Então, a proposta de intervenção veio espalhada nos últimos parágrafos, mostrando quais são os caminhos para combater. Repare, mais uma vez, que a proposta de intervenção está amarradinha com o texto, com o que foi discutido, mostrando caminhos para minimizar o impacto da publicidade infantil na vida das crianças e dos jovens. Então, um texto muito bem elaborado, muito bem articulado e, como foi dito, alcançou a nota 1000. Né? Finalmente, eu agradeço, né, a sua atenção e espero que com essas 3 redações de um mesmo tema você tenha condições aí de comparar, né, o desenvolvimento de cada texto, a estrutura de cada texto e, claro, né, não, repito, não copiando o modelo, mas de repente despertando, né, outras possibilidades. De repente você está acostumado com um caminho no desenvolvimento do texto argumentativo e com esses 3 exemplos você percebe aí outras possibilidades. Né? O importante é que você encontre realmente o seu caminho, que você respeite o seu modo de escrever, de ser, e que a sua visão seja, né, transpareça no que você produz. Agradeço mais uma vez sua atenção e convido a assistir a próxima aula, a aula 4. Desta vez nós vamos fazer uma análise muito semelhante, mas agora com uma outra temática, né? A persistência da violência contra a mulher no Brasil. Tema polêmico, tema interessante, e eu escolhi uma redação que obteve nota máxima para a gente poder conversar no próximo encontro. É isso aí, muito obrigado pela sua atenção, até a próxima.